Meus queridos, everybody don't believe him. I can think the Portuguese. Every time I think the Portuguese, I forget. Toda vez que eu fico pensando, eu vou esquecer. Olha onde chegamos. Revisão geral da unidade 3. Acredito numa coisa dessa? Então, meus queridos, vamos ficar de olho atento. Ouvido, antenado, que nós vamos iniciar a revisão geral da unidade 3. E, vai anotando aí, viu? Que assim que eu terminar de fazer essa revisão geral, uma bela avaliação, de olho na tela. Então, 59.1. Na 59.1, vamos fazer uma regerão, olha, revisão geral da unidade 3. Professor! Vamos falar, essa revisão vai cair tudo. Não, meu querido. Vamos pegar as principais aqui, ranicultura. Vamos fazer uma revisão sobre ranicultura. Anota no caderninho aí, meus queridos. Ranicultura, estruticultura, mas a estruticultura, vou dar ênfase somente na reprodução. Hashtag fica a dica. Uma introdução sobre sistema de piscicultura. Só isso, professor querido? Não, tem mais um pouquinho. Vamos falar sobre avicultura. Presta atenção aqui, avicultura. O tio não colocou aqui o qual, então vai cair tudo em relação à avicultura. Pois é, tem avicultura de corte, tem avicultura de postura, tem o sistema de criação intensivo, semi-intensivo, tem o sistema de criação para galinha caipira, é tudo. Cotonicultura, vamos verificar o sistema de criação de codornas em sanidade animal e alimentação. Um pouquinho de creche de suínos, isso, terminação, suinocultura, e finalizar com ovino e caprino. Então, muito bem. The first, aí a primeira, na aula 42.1. Na aula 42.1, estávamos falando sobre reprodução. Produto de alimentação a criação de avestruz. Prof, nós falamos sobre o processo de dimorfismo sexual. Lembra? O que é o dimorfismo sexual, professor? É como quando determinadas criações, exemplo, na criação de avestruz, tem uma diferença muito clara sobre machos e fêmeas, aonde machos apresentam um corpo de pelagem escura, somente com a extremidade das asas e da cauda totalmente diferente do restante do corpo, que é uma coloração branca ou parda nas extremidades. Já a fêmea apresenta as colorações pardo-acinzentada. E na ponta da cauda aí, desde o corpo até a ponta da cauda. Isso facilita muito, pessoal, quando esse sistema de criação, bota aqui para mim, para avestruz, isso é importante porque dessa forma a gente consegue controlar a quantidade de avestruz, fêmeas e machos que nós vamos dividir nos piquetes, por causa do processo de reprodução. Lembra aqui, o processo de reprodução e a cópula desse animal, o tio vai ler aqui, tá? Que está todo alfabetizado, já consegue observar aqui. Nós temos em consideração as características do macho do piquete. Podemos observar uma alteração da sua coloração ao pescoço do macho e a parte também das pernas. Ele coloca um vermelhado, está no processo de quando ele observa uma fêmea que já está apta ao acasalamento. E tem toda aquela dança, de conquista que o macho faz para fazer o quê? A abertura. Então, em relação a esse sistema de reprodução, tem que frisar o quê? Que toda a estrutura do reprodutor, a estrutura, o piquete onde ficam os reprodutores, não tem que ficar uma estrutura onde tem um ninho, um ambiente
macho, o ambiente da fêmea, para que cor. Porque o processo de reprodução dentro da estruticultura não tem como sincronia de cio, não tem como você realizar o processo de cobertura com manejo. Então, na verdade, você tem que proporcionar, tem que lembrar disso, que o ambiente de reprodução no setor para a estruticultura tem que propiciar que ocorra, então, o processo de acasalamento para que o macho faça a corte com a fêmea. Lembra do jacaré? Que faz que proporcionar o ambiente para que ocorra a corte. Não se tem um manejo onde tem interferência do homem. Perfeito, galerinha? Então, olha aqui, ó, aumenta aqui para o tio. O sistema de criação também nós vimos que pode ser produzido diversas criações de acordo com o objetivo do criador. Por quê, professor? Dentro da estruticultura, também a gente consegue dividir o sistema extensivo, intensivo e semi-intensivo. Levando em consideração que são animais que realizam o quê? Pastagens. Com uma pastagem balanceada, quer dizer, você vai utilizar rações de acordo com o sistema de criação e vai investir também no sistema de pasto para obtenção do processo de engorda desse animal. Então, ingerir volumosos à base de capim de boa e excelente qualidade. Com isso, a gente agora vai iniciar, vai rever aí, ó, sobre ranicultura. Ei, professor, dentro da ranicultura, lembra? Para mim, lembra, né, galerinha? Ranicultura é criação de rã. Então, em criação de rã, fica aí a dica. Conhecer o comportamento para que você coloque a estrutura da instalação de acordo com as necessidades. Então, nós sabemos, ó, que as rãs, elas têm um período que vive no ambiente aquático e outro período no ambiente terrestre. Então, a estrutura, o ambiente, o ranário tem que proporcionar essas condições para que ela quando não consegue manter a temperatura constante, a rã faz uma parte da sua respiração cutânea e tem a outra pulmonar. É o processo de você fornecer uma temperatura ideal dentro do ranário vai auxiliar a manter, então, o processo metabólico desse animal para que ele possa, então, desenvolver. E também entrar em processo de cópula. Aqui na tela, meus queridos. Então, entre esse sistema, ó, o ranário, ele tem um porte médio que ocupa uma área constituída de 50 metros quadrados. E tem que ser composto de quê, professor? O ranário, ele é constituído de um setor de reprodução, aí, ó, um sistema de reprodução, desenvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda. Então, são 5 etapas. E aqui, ó, nós estamos mostrando a estrutura do ranário e sempre lembrando aí que as baias dos reprodutores, os reprodutores ficam separados por piquete. Eles não ficam juntos, estão na mesma baia, mas separados por piquete. E toda essa estrutura do ranário vem de encontro com as necessidades do tratamento do animal. Próximo, piscicultura. E, professor, dentro da piscicultura, o que foi que nos chamou a atenção aqui? O sistema de reprodução, manejo e produção. Então, aqui, ó, o procedimento mais comum utilizado é o quê? É o extrato hipofisário. Vimos que esse extrato hipofisário, ele tem, ó, seu manejo em carpas, mas também é muito utilizado para o processo de reprodução do pacu, tambaqui e outras espécies aqui da nossa região. Qual é o principal objetivo, professor? Fazer, então, com que ocorra estimulação para retirar as ovas, tanto de fêmea e espermatozoides dos machos, para fazer o processo de fecundação já manipulada pelo homem, porque a reprodução dos peixes é forma externa, né? Então, nós temos que fazer fazer com que a matriz chegue no peso ideal para que possamos realizar essa coleta. Então, sempre levando em consideração que para ocorrer o processo de
de indução da reprodução dos peixes, temos que ficar atento ao processo de peso e idade e também o ambiente que ele vai estar durante o processo de reprodução. Ei, prof, é só isso que a gente tem que levar em consideração no processo de piscicultura? Para a nossa avaliação da unidade 3, ok. Qual o próximo? Avicultura. Aqui na avicultura, pessoal, vocês viram que lá no início eu só coloquei avicultura. Até a aula 46 eu não falei qual tipo de criação. Então, envolve todos. Só que com o detalhe, vamos falar só de alimentação, manejo sanitário e o sistema de cria e recria. Então, para lembrar aí, ó, dentro da avicultura, aves têm o quê, professor? Elas têm aptidões. Temos aves com aptidão de corte, aves com aptidão de postura e também temos as aves que apresentam dupla aptidão, tanto para corte como para postura. Mas aí devemos tomar cuidado com o sistema de alimentação, principalmente para a ave de postura. Aqui para mim, antes disso, meus queridos, lembrando, rações. Manejo nutricional para esses animais. Cada fase de desenvolvimento da avicultura tem uma ração específica. Isso tem que ser respeitado. Esse animal consiga, né? Para o criador, durante o processo de reprodução, consiga obter esse animal, dentro daquele sistema de desenvolvimento dele, o processo de ganho de peso ou processo de postura, ganho de corte, postura, ovos. Mas na postura, ele tem que ganhar peso e produtividade. Então, existem rações específicas para cada fase de desenvolvimento e produção. Exemplo, aqui na tela. Ficamos atentos aqui, ó, a uma maneira, né, empírica em seu processo de produção. Temos que tomar cuidado porque a adaptação desse animal durante as primeiras semanas de postura, ele requer nutrientes para que ocorra o processo de calcificação da casca do ovo e homogeneização da postura. Quer dizer, ovos padrões que já são esperados durante a criação desse animal. Mas, prof, isso é a postura. E o corte? De maneira também empírica, nós podemos dividir não só a produção para frango de corte, que isso é utilizado, mas no sistema de criação, levar em consideração do corte e da postura o processo de debicagem. Debicagem, volta aqui para mim. Lembra? Debicagem é aquela prática, aquele manejo de você tirar. Quando ele for realizar a sua alimentação, escolhendo o grão. E aí, só a fonte de proteína, mas sais minerais e vitaminas necessários para o seu desenvolvimento. Prof, corte, postura, e qual é aquele outro sistema então que a gente pode fazer? O semi-intensivo. E também galinha de granja, não, galinha caipira. Aumenta aqui para mim, meu diretor. Lembra na aula, quando nós falamos da dupla aptidão, que é o sistema intensivo, é o mais utilizado. Esse animal serve tanto para corte como para postura, levando em consideração que para esse animal iniciar o seu processo de produção, que é a postura e vai finalizar com o corte, o seu processo nutricional e toda a estrutura da instalação tem que estar de acordo com as suas necessidades. Então, vai ter um período que ele vai estar isolado e um período que ele vai pastar, vai ficar na grama, se alimentando de outras fontes nutricionais, principalmente todas aquelas que são oriundas da horticultura. E cotonicultura, professor? Cotonicultura é o processo de criação lá de coelhos. Então, a gente vai frisar aqui as principais doenças, né, que devemos tomar cuidado, tanto no processo de higiene, vacinação e também sempre tomar cuidado com a vermifugação. Dentro do processo... Oh, desculpa.
Falei coelhos. Nada a ver. Codornas, meus queridos. Não é coelho, não, pelo amor de Deus, desculpa. Codornas. Vamos voltar aqui. Antes que... Aí, ó, criação de codornas. Vamos frisar dentro da criação de codornas, doenças e manejo nutricional desse animal. Ah, sim. E qual delas? Higiene, vacinação e vermifugação. Dentro da higiene, professor, deverá ser observado a higienização sempre no início da criação. Quer dizer, período de desinfecção dos galpões, período de descanso desse galpão, antes de iniciar a introdução do novo lote. Principalmente, professor, manter a temperatura no início, né, na recepção da pintaiada, manter uma temperatura constante, entre 20 a 23 graus. E também levar em consideração o período, se for período de estiagem ou período chuvoso na nossa região. Então, uma instalação coberta dentro dos galpões. Vacinação. Segue também toda a vacinação que já tem preconização da cultura, que é a doença de Newcastle e corizas, né? Sistema respiratório. Quando se faz a segunda dose? 45 dias após. E a vermifugação. Qual o sistema, professor? Sempre o sistema de bebedouros. Isso vai facilitar que ocorra o processo de vermifugação de todo o plantel. Aos 30 dias de idade são necessários realizar essa prática. Tá bom? E aí, levando em consideração também, pessoal, o tanque é a caixa que você abastece esse aviário. São caixas separadas por galpão, não são divididas por galpões, devido ao processo de diferença da criação desse animal. Tem galpão de postura, tem galpão de corte e também tem um galpão para os filhotes, que é a recepção. Temos que ficar atentos ao quê, professor? Temos que ter um pouco de atenção aí sobre o processo de secagem, beneficiamento, oscilação da temperatura. Sempre manter uma temperatura lá dos filhotes em torno de 12 a 15 graus e a umidade relativa do ar em torno de 75 a 80 graus. E isso dentro do processo de ventilação dos filhotes, do galpão da avicultura dos filhotes de codorna. Tá, galera? E, prof, na suinocultura, nós temos aí na suinocultura a creche e desmame. Então, só vamos lembrar que dentro do período de 21 a 28, né, dias, realizar, então, a separação por idade, maximização dos leitões, é o aproveitamento máximo, tanto da maternidade, creche, cria e engorda, o trato respiratório o trato reprodutivo da fêmea já está apto a uma próxima gestação durante esse período, o pico de produção leiteira e aproveitamento das instalações com menor tempo dentro da produção. E aí, estamos mostrando para vocês o controle da temperatura e equalização do lote, que acontece aonde, professor? Nós vimos, acontece dentro da maternidade quando vai para a creche. Esse é o período de maximização também. E fazer o quê, professor? O processo de manter lá a temperatura para realizar o processo de manter a temperatura dentro dessas fases, dentro do processo de desmame. E aí tem as temperaturas e idades que nós indicamos para vocês, para que ocorra, então, um menor estresse do plantel durante o processo de desmame. Aí tem as temperaturas que são indicadas. E também a manutenção dessas instalações. Não só manutenção, como processo de higienização. E, para finalizar, nós temos aí a caprinocultura e a ovinocultura. Vamos, então, vamos só salientar aí, ó, o sistema de criação extensivo, alimentação por capim, ou então pastagem, ou sistema intensivo. Ou você vai utilizar o sistema intensivo, ou o sistema extensivo com volumoso. E vai fazer a suplementação com o quê, professor? Suplementação é a realização através de ração, mas isso vai requerer o quê? Mão de obra. E é uma mão de obra que também tem que ser levada em consideração a qualidade
do grão do farelo ou capim ou feno que é utilizado nesse sistema de manejo. E também o aprisco e a sanidade desse animal. Tomar cuidado com ectoparasitoses e endoparasitoses. Sempre que fica a dica é você observar o plantel durante o processo de manejo. Pronto, meus queridos. Aqui, Coutinho, finalizamos esse bate-bola da revisão geral da unidade 3. Agora, olha lá na tela, meus queridos. Vocês vão ficar aí, ó. Não, pode botar para a tela, meu diretor. Avaliação parcial. Daqui a pouco eu te volto com o próximo assunto para vocês. Tchau, boa sorte!